Boa noite e boa web. Boa noite a todos. Então, nos reunimos hoje, dia 15 de julho, para tratarmos a respeito dos estágios supervisionados no curso de Educação Física na modalidade de Educação à Distância. Nós tínhamos algumas questões pendentes para conversarmos hoje, algumas questões que foram encaminhadas na última web, e também estávamos aguardando o parecer do Conselho Estadual de Educação. Então, eu inicio a web sinalizando para vocês que nós tivemos o parecer aprovado do Conselho Estadual de Educação, foi o parecer número 122 de 2020, e foi aprovado no dia 9 de julho de 2020 também. No parecer, pessoal, eu vou fazer a leitura de dois trechos que são bem importantes para a condução do estágio nesse momento de pandemia. Então, de acordo com os pareceristas, dois pontos importantes: autorizar as práticas educacionais de estágios e de laboratórios de forma não presencial para a educação superior. Então, aqui já há uma sinalização da autorização das práticas educacionais, entre elas as de estágio. Num segundo ponto, há o seguinte relato: quanto aos estágios dos cursos de licenciatura para as instituições de educação superior, os mesmos poderão ser realizados de forma não presencial, em estabelecimentos de ensino que estejam ofertando o ensino não presencial, desde que aprovados no âmbito institucional e pelos colegiados do curso. Então, a primeira sinalização que nós temos é essa liberação do Estado para a realização dos estágios nesse momento, de forma não presencial, nas escolas, nas instituições de ensino, em que estão acontecendo as aulas também não presenciais. Certo? Então, esse era o parecer que nós estávamos aguardando, e nós recebemos ele durante a semana, por isso nós achamos importante manter a web, por esse motivo, e também para colhermos algumas informações que foi deliberada para vocês em relação aos mapeamentos. Então, nas últimas webs, nós conversamos que vocês entrassem em contato com os professores de educação física ou com as escolas, da forma que vocês achassem mais pertinente e mais viável para essa primeira aproximação. Então, por uma questão de organização, nós podemos começar conversarmos sobre essa primeira aproximação por polos, né? Para não ficar muito confuso. Acho que seria interessante um polo primeiro sinaliza como que foi esse movimento de aproximação com a escola, com a possibilidade de realização de estágio nesse momento, e depois os outros polos. Podemos começar pelo polo de Congonhas? Aí o pessoal pode ficar à vontade para ligar o microfone, se sentirem mais à vontade. E aí eu vou fazendo algumas anotações aqui para nós termos esse desenho inicial dessa aproximação de como que foi esse primeiro exercício. Se o pessoal de Congonhas não estiver presente, passamos para Laranjeiras do Sul.
Ok, estou acompanhando os relatos que vocês estão enviando no chat, gente, no bate-papo. Ok, Kleber, só uma questão de organização para o relato por polos, que eu não sei onde todos vocês moram. Até então, já temos relatos de acadêmicos dos três polos, então, todos sinalizando que até então não tem nenhum impedimento, que há a possibilidade de da realização do estágio nessa organização que o ensino está, que as aulas estão acontecendo. E aí, nós estávamos, então, aguardando o parecer do Conselho Estadual de Educação, também já temos essa sinalização que o estágio pode acontecer à distância. Ok. Pessoal, aí então, como eu sinalizei no início da web, nós temos essa liberação do estágio, porém, para a realização do estágio, para o início do estágio, agora nós precisamos aguardar uma posição da instituição. Como eu fiz a leitura lá do parecer do Conselho Estadual de Educação, que desde que aprovados no âmbito institucional e pelo colegiado dos cursos. Então, o que nós aguardamos nesse momento é somente essa deliberação da instituição, esse posicionamento da instituição. Diante, então, ao cenário, essa primeira aproximação que vocês realizaram, já temos relatos dos três polos, nenhuma sinalização de algum impedimento mais concreto para a realização do estágio. O próximo passo, então, seria o encaminhamento da parte documental do estágio, pessoal, que vocês também já conhecem. Carta de apresentação, termo de compromisso, essa organização mais documental. E aí, então, aguardamos a deliberação da instituição para, então, darmos os próximos passos para a realização do estágio. Vou voltar a algumas perguntas aqui que teve a respeito da organização do estágio. Primeiro, respondendo o João Ademir, do Polo de Laranjeiras, que já realizou a aproximação com a escola. No entanto, a escola, ela sinaliza que precisa, então, um detalhamento de como será esse estágio. A princípio, João e demais, a realização, a organização desse estágio em termos de carga horária permanece como está no nosso regulamento de estágio. Aí, a sistematização desse estágio, como que nós vamos organizar essa questão de carga horária, por estar sendo realizado pelos aplicativos do Estado, da SEED, nós vamos precisar de um tempo a mais para essa organização. Nesse primeiro momento, a nossa preocupação estava centrada na possibilidade da realização do estágio, visto que o ano letivo termina no curso AB em dezembro, né? Então, nós não tivemos uma suspensão do calendário, o calendário está rodando, acontecendo,
e essa nossa preocupação em realizar o estágio. O documento formal e a carga horária, então, como sinalizado, são os mesmos que foram utilizados ano passado. Só em questão, então, a organização do estágio, de como que seriam realizadas essas observações, participações e depois as direções, é que nós precisamos também nos apropriarmos enquanto professores e coordenação do curso de como que seria esse processo. Vamos para a próxima pergunta. Deixa eu ver aqui. A Franciele Pedroso também sinaliza que não terá problema, assim como outros acadêmicos, e já sinaliza algumas possibilidades, então, da realização pelo Classroom, atividades impressas e também tirar dúvidas com os alunos nos grupos das turmas pelo WhatsApp. Uhum. A questão da Araceli, ela sinaliza que está com problema por morar em Chapecó, que é um outro estado, e ela foi informada, então, que necessita que a universidade entre em contato. Araceli, então, o professor Gilmar, o coordenador do curso, já enviou algumas orientações e formulários no grupo do estágio para o tutor do seu polo. Aí você pode estar entrando em contato com o tutor e ele passa essas informações, essas orientações, porque é necessário formalizar um convênio com a escola em que você vai realizar o estágio. Talvez a dificuldade que você esteja tendo, Araceli, é por falta dessa formalização com o espaço em que vai ser realizado o estágio. Aí o tutor já foi enviado para o tutor os documentos com as orientações e formulários que aí você leva até a escola para essa formalização. O João Ademir também sinaliza que quem já trabalha em escolas estaduais, talvez o acesso à plataforma em que as aulas estão acontecendo fique mais fácil, porém os estagiários vão precisar conseguir essa via de acesso. Mas aí, com a formalização do estágio, João e demais, acredito que junto às escolas, as escolas entram em contato com os núcleos regionais de educação, e encaminha-se, então, para que todos tenham acesso, que aí será formalizados, vocês estarão formalizados como estagiários. Bacana que eu estou vendo aqui que o pessoal já entrou em contato com os professores, até então, sem maiores dificuldades para essa realização. Na escola, Araceli, primeiro eu acho que você entra em contato com o tutor, se apropria desses documentos, faz a leitura, dá uma olhada quais são as orientações, e aí qualquer dúvida a gente volta a conversar. A questão que a Verônica coloca, ela do polo de Congonhas, que a professora precisaria ver como que seria esse estágio, a questão parecida com o que o João já tinha sinalizado anteriormente. Então, pessoal, como que vai ser a organização desse estágio, como que nós vamos fazer essas participações, as direções, é uma questão que nós também precisamos amadurecer.
Então, ainda nós não temos um formato já pronto, estruturado, para eu dar uma resposta para vocês e sinalizar, olha, o estágio vai acontecer dessa forma. Então, nós estamos dando um passo por cada vez. Então, primeiro era essa aproximação, para a gente verificar a possibilidade da realização do estágio. Pelo que eu tenho acompanhado aqui, ninguém teve nenhum problema, nenhum impeditivo sinalizado pela escola ou pelos professores, porque nós estávamos aguardando aquele parecer do Conselho Estadual de Educação, se seria possível ou não, se eles autorizariam ou não a realização dos estágios à distância. Então, foi autorizado. Agora, o nosso próximo passo é aguardarmos a deliberação da instituição, da Unicentro, se ela vai autorizar, se o colegiado autoriza. Entendemos que, pelo movimento, essa deliberação será positiva, para então depois, com o colegiado, com os coordenadores, os professores de estágio, então nós pensarmos em como que seria a realização desse estágio. Então, nesse momento que eu sinalizo para vocês, que quem já tem esse sinal mais positivo das escolas, dos professores, vocês podem estar dando início ao encaminhamento da parte documental. Pessoal, dito um pouco sobre isso, eu vou falar agora, fazer um abre parênteses aqui, para falar um pouquinho do meu estágio, que o Genilson colocou uma questão aqui, e eu também tenho algumas questões que foram levantadas na web passada, e depois, num processo de reflexão, reolhando a disciplina, a organização da disciplina, eu preciso dar uma devolutiva também para vocês. Na web passada, um acadêmico, que eu não me recordo o nome agora, sinalizou a possibilidade da realização do estágio na mesma escola e na mesma turma em que seria realizado o estágio do ensino médio. Pessoal, algo a pensarmos sobre isso. São 2 estágios diferentes. Uma única turma. Então, o planejamento seria um planejamento para dar conta de X número daquela turma, né? Independente se tenham 2 alunos que foram inclusos com alguma deficiência e tenham 29 alunos, 28 alunos que não apresentam nenhuma demanda educacional especializada. O grande desafio da inclusão escolar é nós pensarmos, organizarmos um planejamento que dê conta de todos esses alunos, de forma que garanta a participação e aprendizagem de todos. Então, a ideia do estágio, pessoal, não é sobrepor. Então, outra característica do estágio 4 é que ele seja realizado em uma modalidade diferente daquela que é oferecida no ensino regular. Então, onde que vocês podem realizar o estágio supervisionado 4? Nas modalidades de ensino: educação no campo, educação de jovens e adultos, educação especial. Entendo que na classe especial vocês também podem estar realizando esse estágio, porque tem um planejamento à parte para essa classe, para essa turma. Em caso de sala de recurso multifuncional, caso a professora da sala de recurso multifuncional trabalhe com o conteúdo de educação física, tem a possibilidade da realização de um planejamento desse conteúdo para esses alunos que frequentam a sala de recurso multifuncional, também pode. O que não pode é nós sobrepormos os estágios. Na mesma turma, eu vou realizar um estágio no segundo ano do ensino médio, e nesse segundo ano eu tenho um aluno incluso, então eu vou realizar o estágio 4 também. Não faz sentido, porque o estágio do ensino médio, o estágio
na primeira etapa do ensino fundamental, na segunda etapa do ensino fundamental, a grande questão das aulas de educação física, do planejamento pedagógico, é organizar o ensino que atenda a demanda de todos os alunos. Então, e essa demanda pode ser por vários motivos. Pode ser por questões sociais, por uma questão religiosa, cultural. Então, não é só a deficiência em si uma dificuldade de aprendizagem. Então, ressaltando, o estágio 4, ele foi organizado pensando que seja realizado em uma modalidade de ensino diferente do ensino regular. Com qual o objetivo, pessoal? Que vocês tenham o máximo de experiência em diferentes contextos de ensino, que vocês vivenciem o ensino da educação física na escola do campo, talvez na educação de jovens e adultos. Acredito que a maioria dos municípios tenham escolas do campo, tenham a oferta do EJA, a PAI, são poucos municípios que não têm. Entendo que se tem uma escola de educação especial, fica difícil para comportar todos os estagiários. Mas nós temos outras possibilidades para além da educação especial. O ensino técnico também é uma modalidade. Eu lembro que trabalhei na disciplina de teorias e princípios, e foi outras disciplinas, a avaliação, que eu trabalhei com vocês quais são as modalidades de ensino que compõem o sistema de ensino brasileiro. Então, podemos investigar essas possibilidades, mas a devolutiva que eu gostaria de dar nesse momento, nessa web, que não será permitido, então, sobrepor o estágio, que sejam realizados 2 estágios na mesma turma, com as justificativas que foram apresentadas. Então, acompanhando aqui o bate-papo. Oi, Rosângela, se quiser falar, fica à vontade, Rosângela. Tudo bem. Só para tirar uma dúvida, professora, eu trabalho numa escola do campo, né, na Escola Patrimônio Santa Maria. O ano passado, quando nós fizemos o estágio 1 e 2, o estágio 2 eu realizei na Escola do Campo. E a Escola do Campo é ensino médio também. Até como eu trabalho de manhã e à noite, algumas observações eu até realizei o ano passado. Nesse caso, ele conta ou não? Porque a data seria posterior. Mas, em si, como nas minhas horas de atividade, eu já até realizei esses estágios. Até quando foi colocado algo na plataforma, até o tutor, né, até coloquei algumas, né? Mas, assim, nesse caso, pode, conta como válido ou não? Elisângela, eu não entendi. O estágio 1, que é dos anos iniciais. Não, o estágio 1 eu realizei aqui na cidade. O estágio 2, que seria o ensino fundamental do 6º ao 9º, eu realizei, que eu trabalho nessa escola do campo, eu realizei lá. E o ensino médio, como eu já tinha aula e tem essas turmas até hoje, né, algumas observações, então, já foram realizadas. Ele conta como válido ou não? Tem que fazer tudo novamente? Rosângela, então é o seguinte, vamos por parte. O estágio 2, você fez ali entre o 6º e 9º ano, certo? 6º e 9º ano, estágio 2. Em uma escola do campo. Isso. Aí, no caso... O estágio 3 do ensino médio, você vai realizar nessa mesma escola. Isso, vou realizar nessa mesma escola. Ok. Aí, isso, porque assim, o ano passado eu até fiz algumas observações, participei de aula já no ensino médio ano passado, quando nós estávamos em aula no decorrer do ano normal. Ele conta como válido carga horária ou não? Eu tenho que fazer tudo novamente? Tá, eu tenho mais uma pergunta antes. Você é professora dessa escola? Você está como professora? Sim. Sim? Sim, mas não da disciplina de educação física, eu sou da disciplina de matemática. Ok, Elisângela. Então, você tem a possibilidade de um aproveitamento de horas, sim.
porque no regulamento do ano passado, que é o mesmo regulamento que nós estamos utilizando, as mesmas orientações, para quem já é professor, que está trabalhando na educação básica, então nós temos uma possibilidade de aproveitamento de horas, sim. Você pode aproveitar até 25 horas. Essas 20 ouvindo, caiu aqui, pessoal. Então, está sinalizado que é possível esse aproveitamento da carga horária, de uma parte da carga horária, que seriam 25 horas, para quem já é professor, está em situação de exercício docente na educação básica. Ok. Entendeu, Elisângela? Entendi. Ok, então tá bom. Obrigada. Imagina. Fica à vontade para perguntar. Então, eu vou acompanhar um pouco mais aqui no bate-papo, pessoal, que eu não consegui ler tudo ainda. Olha, então a questão que o Genilson coloca sobre a possibilidade de realização do estágio, acredito que a pergunta foi respondida na exposição anterior. Em outra modalidade, a ideia, então, não é sobrepor estágio, e nem no ensino regular. Modalidades que oferecem a educação básica. João, você coloca uma questão bem importante sobre a realização do estágio, essa possibilidade na sala de recurso multifuncional. Então, primeiro, sinalizar que é o estágio 4, não confundam, pessoal, o estágio 3 é o do ensino médio do professor Alderinic. Na sala de recurso multifuncional, então, geralmente, quem está à frente, qual a professora com uma formação em pedagogia ou em educação especial, em alguns casos, mas aí você pergunta assim, aí essa professora poderia assinar a documentação por não ser da área da educação física? Aí eu deixo uma pergunta no ar para vocês, né, que nós temos que pensar a respeito e lutar aí por um espaço. No estágio 1, que foi realizado lá nos anos iniciais do ensino fundamental, o professor que assinou o estágio de vocês tinha formação em educação física? Então, a realidade de muitos municípios ainda que nós não temos professores de educação física atuando nos anos iniciais. Assim que em todos os espaços ainda, como na sala de recursos, provavelmente é essa professora com formação em pedagogia, que também tem uma atribuição para trabalhar com a educação física, que trabalhe. A minha dúvida é a seguinte: se na sala de recurso multifuncional é trabalhado o conteúdo de educação física. Se sim, acredito que exista, então, um espaço para a organização do planejamento para essas aulas de educação física. Então, seria entrar realmente em contato, João,
com a professora e perguntar se eles trabalham com o conteúdo de educação física, se existe uma demanda do professor de educação física que precise do auxílio, do suporte da sala de recurso, para então nós avaliarmos essa possibilidade. Se existir, pode realizar. Classe especial, Wellington perguntou mais abaixo, pode. Classe especial, então, vai se caracterizar como uma turma de educação especial, por mais que não esteja vinculado a uma escola de educação especial, pode ser realizado sim. Planejamento específico da educação física, assim como foi orientado para os demais. Professora, Oi? é o seguinte, o que a Rosângela, a moça que estava perguntando para a senhora, ela já realizou o estágio. Não, ela não pode realizar esse estágio antes desse prazo que está sendo agora, correto? Não. Era Isso. isso que ela estava lhe perguntando. Esse aproveitamento de Cláudio. horas é outra coisa. Porque eu entendi o seguinte, se ela poderia ter uma liberação de carga horária por ela já ser professora. Não, Ela porque pode... como ela já postou até alguns trabalhos, e eu já conversei com ela pelo Moodle, e já repassei que não poderia fazer assim. Então, eu queria que a senhora explicasse novamente para ela que dessa forma não pode. Obrigada, Claudira, obrigada. Então, acho que eu entendi de forma equivocada a questão que ela colocou. Tá. Então, repetindo. Me perdoe. Imagina. Só para não perder o fio da meada. O acadêmico Genilson, ele pediu se ele poderia fazer em uma turma em que tivesse um aluno, por exemplo, com TDA. Não, e eu sinalizei que, como eu expliquei anteriormente, que a ideia não é sobrepor o estágio, é fazer em uma modalidade diferente da que está posta no ensino regular. Ok. Ok? Tá. Então, Claudira, eu vou responder novamente a questão da Rosângela. Ok. Ok? Então, vamos lá. Os estágios que foram realizados anteriormente foi uma carga horária cumprida, uma tarefa realizada dos estágios anteriores. Agora vocês estão começando um novo estágio. Então, para quem não é professor, para quem não está inserido na escola, na educação básica, vai realizar todas as etapas novamente. Porque as propostas de estágio, a organização das disciplinas, elas são diferentes. Enfatizo novamente, o objetivo dos estágios é oportunizar a vocês, pessoal, o máximo de experiência, de exercício profissional em diferentes contextos e situações de ensino. O que cabe à Rosângela, então? Se ela já é professora, se ela está em exercício docente na educação básica, ela e os demais que estejam na mesma situação têm a possibilidade de um aproveitamento de horas. Mas esse aproveitamento de horas não tem nada a ver com os estágios que foram realizados anteriormente. Então, ela vai justificar esse aproveitamento de horas por ela já ser professora. Esse aproveitamento está relacionado às observações, participação em reuniões, atos oficiais da escola, mas isso não exclui a realização das direções em aulas de educação física. Ficou mais claro agora? Evelina? Ok, oi, estou ouvindo. Ouvindo? Então, daí nesse caso, eu tenho essa justificativa de 25%, certo? 25 horas. Isso, 25 horas, né? E essas 25 horas, aí no caso, eu teria que realizar a parte de direção normal.
É isso que eu entendi Isso. direito? Isso. Isso? E Rosângela e demais, essas orientações já estão nas secretarias dos polos. Vocês podem estar consultando, tá no Moodle também. Certo. Não, beleza, então. Ok, Então, então tá bom. ok, está respondida a pergunta, então. Obrigada. Tranquilo, ótimo. O João Ademir, ele sinaliza, então, que na sala de recursos a professora dá auxílio mais nas atividades escritas. Essa também é uma questão que nós, enquanto área, enquanto educação física, nós precisamos pensar, né? Educação física é um componente curricular obrigatório, assim como qualquer outra disciplina, que também existem necessidades específicas, demandas de aprendizagens específicas dos alunos, que a sala de recursos teria essa função, esse objetivo de estar dando esse apoio a essas questões das aulas de educação física. Mas eu entendo, João, que ainda temos uma tradição, uma questão na área educacional que conteúdos como português, matemática, a questão da escrita, de cálculos, se sobressaem em relação a outras disciplinas. Então, mais uma questão que, enquanto área, nós precisamos repensar. Pelo que eu entendi, a questão do Genilson, ele entendeu, a partir do que foi exposto, então, fica aberto agora para mais perguntas e questões que vocês tenham para pontuar. Professora, Oi, Márcia? então, eu fiz contato para realizar o estágio numa multifuncional e já solicitei os materiais de estudo com a diretora da escola e ela autorizou para que a gente possa realizar numa multifuncional. Bacana, Márcia, bacana. Eu acho interessante, achei interessante que seria colocar a sala de recurso como uma possibilidade, talvez até mesmo para nós fazermos uma provocação para a escola, né? E para os Exatamente. professores de educação física, que é uma área que talvez o aluno também precise de um apoio, de um suporte. Que muitas vezes a sala de recurso multifuncional fica na função de organizar avaliações, adaptar um material pedagógico. E nós, como professores de educação física, vocês acadêmicos já tiveram experiência de estágio, vocês sabem que nas nossas aulas também precisamos de materiais adaptados, pensar uma atividade para um aluno que apresente uma demanda específica, tem alguma limitação motora. Então, eu acredito que a grande questão da escola é pensar coletivamente, né? Uma via de colaboração e temos objetivos comuns, que é garantir a aprendizagem de todos, a participação de todos no ambiente de ensino. Perfeitamente. Legal, Márcia, que conseguiu. É Vai um ser uma desafio, experiência né? bem bacana. Talvez, Sim, se a professora não tem um planejamento específico, aí será o momento também para você exercitar, né, Márcia, a organização desse planejamento, como que seria um planejamento de educação física dentro da sala de recursos, dialogando com a sala comum. sim, exatamente, professora. Até a princípio, se não fosse a questão da pandemia, seria um grande desafio realizar um estágio numa multifuncional, né? Porque ali são diversos casos diferenciados, né? E é como tu disse, é necessário que você consiga adaptar a atividade de acordo com a necessidade do aluno. Então, Isso. bem desafiador, né? Mas, em compensação, como não há possibilidade, a gente vai realizar de acordo com o que está acontecendo na realidade do momento. Uhum, isso mesmo. Na verdade, quando nós escolhemos seguir a área educacional, né, a área de ensino, é escolher um caminho com constantes desafios, né? Exatamente. Inclusive, a questão que a gente trabalha a educação física nas escolas,
E é comum a gente ter, às vezes, um ou dois alunos especiais, entende? Então, você realizar um estágio numa sala que tem bem mais alunos é um desafio bem grande, mas a gente Isso. tem que aprender, né? E na sala de recursos, né, com características bem distintas, Exatamente. muitas vezes. E outro desafio você sinaliza, Márcia, que seria um desafio, né? Mas um desafio que está posto para nós nesse momento é a realização dos estágios nesse modelo virtual. Então, né, Sim, o que nós temos de acumulado na área que contribui, que permite nós contribuirmos nesse momento. Eu espero muito, pessoal, todos vocês, que os quais forem realizar o estágio nesse modelo, nesse momento, que aproveitem ao máximo. Os professores que estão em exercício nesse momento, penso eu que nunca imaginaram passar por uma situação dessa, não tiveram essa experiência durante o processo de formação, está sendo tudo muito novo. Falo isso por mim também, na minha graduação, depois nas pós-graduações, nunca foi discutido como que seria o ensino à distância, como que seria um ensino não presencial, como acompanhar os alunos. Então, é um momento agora para nós vermos como uma oportunidade, oportunidade para aprendermos, oportunidade para contribuir com a escola, com os professores, pensar junto, porque nesse momento acredito que ninguém tem as respostas prontas de como qual é o caminho mais certeiro para garantir qualidade, para minimizar os prejuízos. Então, esse momento é enxergá-lo como uma ação coletiva, com o intuito de colaborar, de aprender, contribuir. Então, eu penso que quem for encarar mais esse desafio no percurso formativo, gente, que entre muito disposto, muito aberto, que não enxergue esse momento assim como um atalho, porque não vai ser fácil. Então, muitas das perguntas que vocês fazem, mas como que vai ser? Eu também não tenho respostas. Nós estamos em um momento, em um movimento de construção. E quanto mais coletiva, colaborativa for essa construção, menores serão os prejuízos. Mais alguma questão?
Pessoal, voltei? Estão me ouvindo? Voltou, professora. Dá Ah, um ok. F5 no teu computador aí, professora, para ver se atualiza a imagem, tá? Nossa, tem uma pessoa que está com coronavírus aí no ambiente. Ai, meu Deus. Se não voltou, desligue a câmera e religue de novo, Tá professora. carregando, Patrícia. Ah, que bom. Tá Quem é carregando. coronavírus? É isso que eu queria saber. Aí eu vou voltar, que eu acho que eu imagino o momento que travou. Sim, ela baixou a internet aqui, tá bem. Ainda não estou aparecendo. Ainda não. Posso ir falando sem a imagem, Patrícia? Conseguem ouvir bem? Sim, consigo. Então tá. Então, resgatando. Então, dando um encaminhamento para a finalização da nossa web, pessoal. Falei anteriormente que eu fiquei muito feliz que vocês realizaram esse primeiro exercício de aproximação com a escola. Também fico muito feliz que vocês tiveram essa receptividade dos professores, das escolas, e interpreto que esse aceite inicial é como uma. Vamos pensar junto, vamos construir junto, vamos caminharmos junto, tentar diminuir os prejuízos nesse momento. Como falei anteriormente, nesse momento nós não temos respostas prontas, é um momento atípico para todos, então ressalto que bacana que vocês se aproximaram. A primeira atividade proposta foi realizada com sucesso, essa aproximação com a escola, esse aceite dos professores. Para quem quiser, já pode ir dando encaminhamento na parte documental, que vocês já têm conhecimento do que vocês precisam levar até a escola, carta de aceite, termo de compromisso, toda essa parte documental que antecede a realização do estágio. Então, quem quiser pode ficar à vontade para realizar agora esse próximo exercício. Antes da realização do estágio, de começarmos o estágio, de vocês começarem, pessoal, então o que fica pendente nesse momento? Somente uma posição, uma deliberação da instituição Unicentro, na qual nós estamos vinculados, e do colegiado do curso. Sinalizei no início que acreditamos que essa sinalização, que essa posição seja positiva, de acordo com a realidade que nós estamos, de acordo com o que vem acontecendo. Então, uma primeira demanda legal, uma ordem legal, nós já temos. Então, agora só esperamos esse posicionamento da universidade. Final de julho, nós já tenhamos algo concreto para repassar para vocês. Então, darmos prosseguimento e início às atividades de estágio no campo virtual, né? Ok, pessoal? Alguma dúvida? Mais alguma questão? Eliton, estou devendo uma devolutiva para você. Não esqueci, logo te respondo. Pessoal, acredito que era isso. Algumas questões específicas de cada polo,
Os tutores podem ficar à vontade para entrar em contato, mandar mensagem, e-mail. Aí nós vamos conversando os casos específicos, com o objetivo da gente ir encaminhando mesmo para a realização do estágio. Eu agradeço a presença de vocês, espero que esse momento tenha sido bem esclarecedor para nossos próximos passos em relação à realização do estágio. Então, desejo a todos uma boa noite, uma boa semana e bom trabalho a todos. Abraços.